Alexandre de Moraes, um dos homens mais criticados do Brasil no mundo, já que ele foi criticado oficialmente pela Justiça da Espanha por advogar em causa própria, por seus próprios interesses, assim como Javier Milei, presidente da Argentina, também fez ataques diretos a ele e ao presidente Lula. Também o governo especificamente aqui dos Estados Unidos, que já aplicou uma Magnitsky ao presidente, além de ter questionado várias vezes que ele também legisla em decisões de causa própria, politizando a justiça brasileira, incluindo, tirando o maior concorrente do YouTube, que é a Rumble, há mais de um ano de acesso no Brasil, ou seja, centenas de criadores de conteúdos brasileiros que simplesmente perderam seu canal e foram desmonetizados, perderam dinheiro por causa disso. E assim, Moraes tem sido muito questionado mundialmente. Mas nessa semana, Moraes foi convidado para tomar um cafezinho com o presidente Lula. Quem você convida para tomar um cafezinho? Diz aí para mim, que tipo de pessoa você gostaria de convidar? Bem, Moraes foi chamado para tomar um cafezinho ali no Palácio da Alvorada, em vídeo publicado aí na internet. Ao mesmo tempo, a Justiça Eleitoral analisa um pedido para tornar Flávio Bolsonaro inelegível por causa de um vídeo de inteligência artificial que o Flávio usa com o próprio pai dele. Pois é, meu querido e minha querida. Moraes, que a esposa está envolvida diretamente em receber milhões do Banco Master, tá aí por aí. Lula, que está envolvido aí também com o escândalo no INSS, tendo ali o irmão dele e o filho dele que viajou com careca do INSS, e no caso o próprio braço direito de Lula, que está envolvido diretamente também com o Banco Master aí como um braço direito de ter feito viagens aí secretas, mas o grande pecado aí, segundo a tropa do PT, é que o grande erro é um vídeo de inteligência artificial de um candidato com o seu pai. Gente, como você vê aí, prioridade do Brasil, onde o crime compensa. Mas a situação fica mais curiosa ainda quando você percebe que você transforma a geopolítica brasileira num café de notícias. Um vídeo gerado por inteligência artificial virou problema para a justiça eleitoral, mas a máquina de expresso está preparada para muito mais situações do que aquele café quentinho. Antes de qualquer conclusão, vemos aí a situação que o café está sendo ali bem docinho ali para a vida de Moraes, para os escândalos que estão envolvendo ele, e ele simplesmente está nem aí. Fato que o juiz da Suprema Corte do Brasil, ao ser vaiado no estádio de futebol pela totalidade do time, da torcida que estava ali, ele simplesmente mostrou o dedo do meio. Para você ver, esse é o padrão da justiça brasileira. Publicamos aqui nessa semana que Moraes quer tornar o Flávio aí inelegível por esse motivo, mas lembrando também que petistas aí pagam publicidade para fotos de Flávio Bolsonaro de forma ali, feminina, ali, podemos assim ver, de biquíni, através de manipulações feitas por inteligência artificial, mas que Moraes não liga para essa situação. Afinal, esse não é o maior dos problemas, segundo Alexandre de Moraes. E, no final das contas, você vê que Moraes ele está muito mais interessado na situação específica que ele tem sido acusado aí de judicializar causa própria pela Espanha, pela Argentina, pelos Estados Unidos, para supostamente a situação onde Jair Bolsonaro estava lá na Disney curtindo no momento, sei lá o que ele estava fazendo na Flórida. Segundo Moraes, ele estava de lá dando um golpe de Estado EAD, no caso, online, e usando aqui do Brasil um pipoqueiro preso, velhinhas, e um morador de rua que também foi preso, e uma mulher que usou batom como arma. Pois é, gente, mas tudo isso, felizmente, esse golpe de Estado horrível deu errado, porque não tinha táxi em Brasília. Não era tanque de guerra, era táxi mesmo. No fim das contas, a ideia é que Bolsonaro mataria Janja, Lula, Moraes,
todo o STF, incluindo o próprio Moraes e o vice-presidente Geraldo Alckmin, e que no final das contas daria tudo certo e ele seria aceito pela comunidade internacional como um golpista que deu certo. O Lula, que ano passado já fez vários comentários que seria necessário dar golpe se fosse preciso, mas que ele diz que ele sofreria o golpe nesse caso aqui especificamente, e que o próprio Lula aí várias vezes apoiou golpistas do mundo inteiro e pessoas que são ligadas aí a regimes totalitários, enquanto o Bolsonaro sempre foi contra e sempre foi a favor da prisão de pessoas que apoiassem essas situações, apesar de Bolsonaro em alguns momentos apoiou o regime militar, mas em nenhum momento falou que tinha que voltar necessariamente. Ele fez elogios que são desnecessários realmente, mas podemos ver aqui que essa situação aqui está bem complicada, principalmente que se Moraes estaria passando por uma tentativa de homicídio pelo Jair Bolsonaro de Game of Thrones, porque ele era o juiz e a vítima da situação, que isso seria completamente ilegal, e é isso que o Brasil está sendo piada no mundo todo. Moraes, mesmo segundo vítima, julgou Bolsonaro alegando que leu a cabeça dele, que ele tinha esse plano na cabeça, apesar de não ter provas físicas disso. Gente, mas a prova é suficiente que Moraes, a esposa de Moraes recebeu dinheiro, né? Mas Moraes não quer saber disso. Esse é o nosso Brasil, porque quando você vê duas pessoas tomando café, as teorias chegam. E você, quem convidaria para tomar esse café?